Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Cíntia Basti, farmacêutica integrativa. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês pediriam para um médico ou um pedreiro ou um cientista ou um químico para fazer um foguete? Ou fazer um avião? Ou, quiçá, pilotar esse avião? Vocês perguntariam para ele qual é o algoritmo que melhor funciona para esse foguete ou coisa do gênero? Tá esquisita essa conversa, né? Tá, solta a vinheta aí que nós já vamos entender isso. Eu vim falar com vocês hoje a respeito de um assunto bem sério, a automedicação. A automedicação, ela vem fazendo vítimas cada vez piores no Brasil. Dia 26 de junho desse ano, o Conselho Federal de Farmácia soltou uma nota dizendo da importância da atuação dos farmacêuticos para evitar o uso indevido de medicamentos. Por quê? Por um dado extremamente triste. É a causa número 1 de intoxicações no nosso país. Então, eu me vi obrigada a vir falar com vocês um pouquinho a respeito disso. Porque, como vocês sabem, eu sou farmacêutica integrativa, mas eu sou inicialmente farmacêutica. Eu sou profissional da área da saúde, então eu preciso falar disso. Nós precisamos falar sobre isso. É bem importante. Não é porque uma medicação fez bem para um colega, para um vizinho, para um amigo, para um parente, para um pai, para a mãe, para um filho, que vai fazer bem para você. Isso é extremamente sério. E aí vocês podem me falar, não, mas é complicado, então para qualquer coisinha precisa marcar médico, para qualquer coisa eu preciso passar em consulta médica, isso no Brasil não é uma realidade. Sim, eu entendi. Nós temos um problema de saúde pública, mas nós temos um profissional que está muito acessível a quase todos da população brasileira. Eu acredito que em cada cidade tenha pelo menos uma farmácia. E nessa farmácia vai ter um farmacêutico. Essa pessoa é um profissional apto a falar de medicamentos, a tirar suas dúvidas a respeito de medicamento. Principalmente no manejo de doenças que nós chamamos de doenças autolimitadas, que seriam as dores de cabeça, inicialmente, tá? Então tudo que for, assim, aparentemente simples. Então, assim, doenças de manejo limitado, doenças autolimitadas. As gripes, normalmente, né? Então, uma gripe, uma diarreia, ou uma dor de barriga, ou alguma coisa que é sabido que é simples. Uma febre que não está persistindo, nem nada. Então, deu algum problema de saúde, o ideal é que um profissional da saúde avalie. E o farmacêutico, ele vai ser mais acessível. E tanto isso é verdade que antigamente as pessoas procuravam o farmacêutico, né? Iam até a farmácia. As pessoas muitas vezes confiavam mais no farmacêutico até do que levar o filho ou o pai ou a mãe no posto de saúde. Enfim, porque que tinha vínculos, criava esse tipo de situação. Então, antigamente o farmacêutico tinha essa questão de proximidade mesmo. Hoje em dia é um pouco menos, mas isso está voltando. Principalmente agora que muitos dos colegas têm tido uma capacitação extra, estão se formando aí farmacêuticos clínicos. Uma ressalva que não há necessidade do farmacêutico ter especialização de farmácia clínica para ele atuar clinicamente.
A especialização vai capacitar ele para manejar algumas coisas um pouco mais complicadas, de forma geral, tá? Isso de forma geral. Mas o farmacêutico por si só, quando ele acaba a faculdade, ele pode sim e deve dar atenção farmacêutica, falar sobre interações medicamentosas, fazer uma conciliação medicamentosa e coisas que são termos talvez um pouco difíceis, mas vão ficar mais claros. O uso de medicamento pode ser grave e perigoso. Quando você tem uma medicação prescrita, na dose certa, no horário certo, ainda assim existe um risco, né? A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Lavoisier. Ainda assim existe um risco, tanto que nós, farmacêuticos, os médicos também têm uma parte desse estudo, mas o farmacêutico, de uma forma mais proeminente, vai estudar a interação medicamentosa. O que seria isso? A interação, como é que aquele fármaco, aquela molécula vai interagir com outro fármaco, outra molécula, ou com alimentação, ou com bebida alcoólica? Pode ou não pode beber? Direto eu ouvi esse tipo de pergunta na época que eu trabalhava em drogaria. Ai doutora, mas eu não vou poder beber? Tomando antibiótico não vai poder beber? Acho que eu não vou tomar um dia. Será que é o mais acertado? Não é para isso que eu vim aqui hoje. Essas condutas, isso gera assunto para muito tempo. O foco principal é alertar o maior número possível de pessoas a respeito da automedicação. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do CFF que informa, lá tem qual foi o estudo científico, como que ele foi feito, baseado no DataSUS. É um estudo robusto, é um estudo confiável, é um estudo que vale a pena para, se tiver algum colega aqui assistindo o vídeo que queira se aprofundar, né? Então eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Mas para os demais, para minha audiência em geral, meus pacientes, futuros pacientes, os meus amigos, né? Meus colegas também, meus pares, vamos alertar a respeito da automedicação. Então, assim, eu senti dor de cabeça. Eu converso com a minha vizinha a respeito disso, eu converso com a minha mãe, eu converso com... É claro, se você é menor e precisa falar, mãe, tô com dor de cabeça, enfim... Se você é uma criança ou um adolescente, sim, você vai falar com a sua mãe. Mas enfim, de modo geral, pessoas em geral. Eu não vou tomar uma medicação que fez bem para um, achando que vai fazer bem para mim, achando que eu tenho o mesmo problema. Porque sintoma é uma coisa que pode ter o mesmo sintoma pode aparecer em doenças diferentes. Por exemplo, dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser desde uma leve intoxicação alimentar ou uma dor de cabeça tensional, a pessoa ficou muito tensa, gerou dor de cabeça, como meningite, como outros problemas físicos ou emocionais. Então, cada sintoma, então uma dor de cabeça, uma dor de garganta, é a mesma, sempre vai ser a mesma coisa que vai causar esse sintoma em todo mundo? Não, claro que não. Aí é o cuidado. Então, você, muito provavelmente, a hora que você sentiu um desses sintomas, é uma dor de cabeça, é uma dor no corpo, ou dor muscular, foi pra academia, ficou tá que não tá se aguentando porque exagerou no treino, coisas do gênero, certo? Provavelmente alguma coisa simples, vai até uma farmácia, chama o farmacêutico e conversa com ele. Ele vai te fazer algumas perguntas simples, ele vai te perguntar, isso começou quando? Isso foi desde quando? Você faz uso de alguma outra medicação? Tem algum problema de saúde? Várias farmácias hoje em dia têm uma sala especial para essa atenção farmacêutica, para consulta farmacêutica mesmo. Não é no Brasil inteiro, mas em várias cidades do Brasil já tem. Muitas vezes essas consultas são de graça, né? Isso particularmente eu acho que
precisa mudar, né? Eu acho que precisa ter um preço, sim, porque é um serviço completo, é um serviço de saúde completo e precisa, sim, ser cobrado. E aí tem diversas formas, cada farmacêutico, cada empresa, ou cada farmácia, ou cada drogaria faz da sua forma. A minha opinião particular é que isso é um serviço que deveria sim ser cobrado, porque é um serviço, certo? E ele não tem menor valia, ele tem grande valia. Mas enfim, mesmo que seja no balcão da farmácia, você chama o farmacêutico e você fala para ele: olha, eu tô sentindo isso, isso e isso há tanto tempo. E ali ele vai avaliar, de acordo com anos de estudo que ele tem, a experiência que ele tem. Enfim, é um profissional. Ele vai avaliar e vai falar assim: fulano, isso não tá com uma cara muito comum. Acho melhor você ir pro pronto-socorro. Acho melhor você fazer tal terapêutica. Ou ele vai falar: não, isso é muito simples. Muito provavelmente isso é uma dor de cabeça tensional, então vamos entrar com uma medicação. Ele só vai poder prescrever para você, ele não necessariamente vai prescrever, a não ser que ele esteja no ambiente de consulta, mas ainda que seja uma indicação de balcão mesmo, que isso é bem comum no Brasil, ainda é comum, que tenda a ser cada vez mais para consulta farmacêutica, mas a real é que ainda é no balcão. Ele vai te indicar uma terapêutica que vai ser livre de prescrição médica. Então, assim, é um manejo que é livre de prescrição médica. Ele não vai te passar nenhuma substância que seja obrigatório a opinião e a validação e a prescrição de fato de um médico. Mas, na verdade, é o que você tem acesso. Então, tudo que você tem acesso na farmácia, em teoria, é para ser assim, somente os medicamentos isentos de prescrição. Então, tudo que é isento de prescrição, a pessoa tem acesso, né? A famosa Neosaldina, Novalgina, aspirina, paracetamol, porque eles não são tão inocentes, ou eles podem não ser tão inocentes assim. Um exemplo é a ácido acetil salicílico, AS. Simples, né? É um AS. O que pode fazer de mal? Se ele for tomado de forma inapropriada, a pessoa pode não cicatrizar. Então, se houver um problema com aquela pessoa, os fatores de coagulação dela vão estar complicados. A cicatrização dela está comprometida. E aí a gente tem alguns probleminhas. Porque normalmente, quando a gente não pergunta para ninguém, não fala com o farmacêutico ou não vai ao médico e por alguma razão piora, e aí sim a gente tem que ir pro PS ou marca uma consulta, a maioria das vezes não é falado o que foi feito, entre aspas, por conta própria. Então acaba que mascara. Então aí são dois problemas. A automedicação em si já foi um problema. Então, você escolher seu próprio remédio sozinho é um problema. E você não falar isso, não falar o que usou na hora que apertou o calo e você foi parar no hospital ou foi numa consulta, também é complicado. Ficar cegas. Então, quem está te tratando não sabe que está aquela substância circulando. Isso pode ser ainda mais perigoso para a sua saúde. Tá? Então, voltando ao exemplo de você sentiu alguma coisa, vai até a farmácia. Mesmo que seja simples, é uma dor de cabeça, tô um pouco tenso, tal, ele vai, ou ela, né, ou a farmacêutica, vai falar, então tem algum problema, vai perguntar de alergia, vai perguntar uma série de coisas, vai fazer uma série de perguntas para você. No meio de uma conversa, muitas vezes normal, vai parecer normal, né? Então, muitas vezes, chegou vários pacientes ali no balcão, relatando algumas coisas e ali de bate-pronto a gente já consegue levantar se aquele paciente tem uma hipertensão, ele tem diabetes, ele tem coisas desse tipo. Aí a gente já vai dar uma olhada se aquela medicação vai ter alguma interação com alguma coisa que ele já toma, porque de repente há uma pessoa que tá com dor de cabeça e ela é hipertensa. Aí a gente afere a pressão dentro da farmácia e a pressão tá alta. O
que ia adiantar tomar um Anador, uma Novalgina, alguma coisa do gênero? Talvez só mascarasse um problema. Talvez o remédio dela não esteja fazendo efeito, talvez por alguma outra razão, que vai ter que ser pesquisado, investigado por um médico, sim. E precisa ir para o hospital, sim. E às vezes é necessário. Outras tantas vezes o manejo vai ser tranquilo, vai dar um analgésico e vai resolver o problema, era pontual, era uma dor de cabeça tensional, ou eu comi alguma coisa que não me fez bem, então era algum problema de fígado, eu tomei ali alguma coisa digestiva e melhorou pontualmente. Mas sempre que persistir, vai precisar ir no médico. E aí, quando chegar no médico, vai falar, olha, eu fui até a farmácia, eu conversei com o farmacêutico, a gente fez essa e essa e essa tentativa, foi assim que aconteceu, então tem todo um histórico. Se é uma consulta farmacêutica, então vai ter inclusive um prontuário. E esse farmacêutico pode e deve passar esse prontuário, passar o que aconteceu para o médico que cuida daquela pessoa. Enfim, a Cíntia é uma farmacêutica integrativa, por que ela está falando tanto disso? Por que eu estou falando tanto disso? Porque isso é extremamente perigoso, isso mata. Uma medicação errada pode acabar com a vida de alguém. Pode mascarar alguma coisa pior. Tá? Então, é por isso que o recadinho da automedicação hoje precisou vir, precisou aparecer. Então, o que eu devo fazer se eu sentir alguma coisa que aparentemente é simples? Eu tenho duas saídas possíveis. Uma, eu vou direto no médico. Eu tenho facilidade, eu tenho plano de saúde, tá tranquilo. Pode ser um pronto-socorro se a dor for muito grande, se for uma questão de dor, né? Então eu vou pro pronto-socorro, ou eu já vou agendar um médico e quero ver, já vamos começar a investigar a causa disso. A causa física, né? Voltando. Aqui tô falando como uma farmacêutica clássica, tá bom? Opção número 2. Eu vou na farmácia que tem aqui próximo daqui de casa, vou conversar com o farmacêutico, vou tirar umas dúvidas, quem sabe ele pode me dar alguma ideia, alguma solução, alguma saída, e a gente pode começar um tratamento inicialmente com o farmacêutico. Não tô sentindo que é alguma coisa pior, tô sentindo que realmente pode ser, eu só não sei se a dor de cabeça é porque eu comi alguma coisa ou se é de tensão. Eu vou conversar com o farmacêutico, de repente, aí ele me diz, eu preciso ir no médico? Ou a gente consegue começar um tratamento de forma farmacêutica? E nesse momento eu chamo os farmacêuticos, doutores, essa causa é nossa. Essa causa é nossa, sim. Tá? Então você, farmacêutico que está me assistindo, que está num balcão, entenda a sua importância. Você é extremamente importante. Você que está na farmácia de manipulação e a maior parte do tempo está escondido em máscara, jaleco e touca e luva, manipulando, se possível, dá um pulinho no balcão. Vai lá. Vai ter muita gente precisando, tem muita gente precisando da gente. Vamos aparecer, a gente precisa aparecer. Então, se tiver algum farmacêutico aqui me assistindo, fica esse chamamento meu, particular meu, de uma colega de vocês. Vamos aparecer, vamos nos unir. Sabemos que como classe a gente tem vários problemas e quem não. Mas vamos nos unir, vamos aparecer, vamos nos mostrar para a população. Eles estão precisando da gente. Dá uma olhadinha lá no site do CFF, eu vou deixar o link aqui. Tem mais intoxicação por automedicação, por medicamento tomado por conta própria, do que envenenamento por defensivo agrícola, por raticida. Gente, pelo amor de Deus, é grave. Então, é da responsabilidade, sim, da gente tomar a frente e aparecer e dar um pouco a cara a tapa e mostrar que veio, porque nós sabemos o que nós estamos falando, nós estudamos para isso, a gente sabe bem o que a gente está falando. E colegas médicos que de repente estejam assistindo também esse vídeo, a posição do farmacêutico não é uma posição de combate, é uma posição de parceria. Então, o farmacêutico e o médico veterinário, o farmacêutico e o dentista, e o farmacêutico e o enfermeiro
se for dentro de um hospital principalmente, são profissões que devem trabalhar juntas, porque o objetivo final é sempre o bem-estar do nosso paciente. Então, não é o médico é melhor, o farmacêutico é melhor, esse ou aquele é melhor, quem é melhor, não é uma discussão de quem é melhor, não é uma briga de ego. Não cabe mais. No tempo que a gente vive, não cabe mais isso. É uma união de força para que a gente reverta esses números. Então, a população está confiando nos farmacêuticos que estão nos bairros e os médicos confiam e confirmam. E, enfim, estamos trabalhando em equipe. Uma coisa importante que eu gostaria de falar para os farmacêuticos. Eu ouço muito de colegas, de pares meus, que médico não respeita farmacêutico, que médico é soberbo, que médico se acha. Pode ser, mas será que os farmacêuticos não deixaram pra lá? E aí os médicos, na ânsia de resolver o problema, tomaram para si uma parte da farmacologia, da interação e coisas do gênero. Eles tomaram para si uma coisa que os farmacêuticos largaram de mão? É só uma questão. Não é para virar um rebuliço isso. A ideia não é essa. A ideia é só colocar que os profissionais da área da saúde devem trabalhar juntos. Então, o trabalho do médico e o trabalho do farmacêutico são complementares, certo? E pessoas em geral, pacientes, demais profissionais. Porque se você é um engenheiro, uma engenheira, se você é uma arquiteta, se você é uma fono, se você não importa a sua profissão e você está me assistindo nesse momento porque você gosta da área de medicina alternativa, parte holística, integrativa, sim, esse é a maior parte do meu conteúdo vai acabar sendo voltada para isso, mas pontualmente eu vou vir falar algumas coisas a respeito da farmácia clássica. É tudo um, não existe ou, é e. Então, estamos falando de medicina clássica, de farmácia clássica e medicina alternativa e farmácia integrativa, é e. Vamos aprender a integrar tudo isso. Eu venho com este propósito forte, integração. Então não é ou é natural, ou é artificial, ou é alopatia, ou é homeopatia, ou é planta e caminho saudável e totalmente pill free, ou é só medicamento e hipocondria. Não, caminho do meio. Vai haver necessidade de medicação? Vai. Vai haver horas que a medicina natural vai resolver? Sim. Vai ter momentos que não se trata de nada externo e sim alguma coisa interna? Sim. É para essa saúde total e integral que eu tô aqui. É para isso que eu vim para as redes sociais. Algumas pessoas me conhecem dos consultórios, da vida, né? E eu sempre bati muito nessa tecla. A cura real, ela vai acontecer de dentro para fora. Ela vai ser um processo de transformação e a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos. Hoje, realmente, a ideia aqui é prevenir, dar um alerta para os profissionais da área da saúde, para os pais, para as pessoas em geral, para os adolescentes, para toda a minha audiência, para todo mundo que estiver me vendo. Evitem ao máximo a automedicação. Não há necessidade de automedicação. O que você faz? Na dúvida, você lembra da história do médico ou do arquiteto fazendo um foguete. Ou até mesmo um farmacêutico, né? Se vocês me pedirem para fazer um foguete, vai ficar bem difícil, porque nem desenhado não vai ficar legal. É a mesma coisa. Então, cada um na sua especialidade, né? Então, o engenheiro de aeronave faz foguete, né? O astronauta
é quem vai estar lá dentro apto a viajar no foguete. E o médico cuida da parte de descobrir qual é a doença, fazer todo um processo investigativo, qual é a doença e qual é a melhor forma de tratar aquela doença, né? E o farmacêutico? O farmacêutico faz a interface. O farmacêutico estudou bastante e estuda sempre a medicação, a farmacologia, como é que aquilo interage, como é que aquilo age, né? Então, uma parceria de um médico e um farmacêutico é incrível. Mas, principal de tudo, pessoal, teve alguma coisa, sentiu algum desconforto que acha que vai ser necessário fazer uma intervenção com medicamento? Pede ajuda para o profissional do medicamento, é o mais próximo de você. A minha sugestão final. Você sentiu uma dor de cabeça, porque a automedicação normalmente é por causa de uma dor de cabeça, é por causa de uma diarreia, é por causa de algum desconforto menor. Normalmente ele é menor. Se for alguma coisa que grita muito, a pessoa já vai para um pronto-socorro. Se for uma dor que, se a gente pergunta para o paciente, está acima de 8, 9, numa escala de 0 a 10, ele não vai provavelmente buscar essa solução sozinho. Ele provavelmente vai para um hospital, né? Uma dor de 0 a 10 está 9, a própria pessoa entende como grave. Agora, se tá ali 2, tá ali, tá todo dia, dói a cabeça um pouquinho. A primeira coisa que eu vou pedir para todo mundo que esteja me assistindo é: tá sentindo algum desconforto, pequeno que seja, antes de ir até a caixa de remédio? Ou a caixa de remédio nem devia existir, né? A não ser que esses remédios fossem realmente prescritos para você. Mas caixa de remédio, um outro dia a gente fala dela. Mas antes disso, então, a primeira coisa, sentiu alguma coisa, uma dor, um incômodo, alguma coisa tá incomodando? Para. Respira. Devagar. Relaxa os músculos. Senta. Se dá esse 1 minutinho. Respira. Vamos ver. Vou respirar fundo, vou interiorizar. O que está acontecendo? Ah, eu senti essa dor de cabeça, foi depois que eu discuti com uma pessoa X ou Y. Ah, eu senti essa dor de estômago, foi logo depois de eu comer uma fritura. Ah, eu senti assim, essa dificuldade, eu tô um pouco incomodado aqui com o meu intestino, porque eu tô com um pouco de medo, eu vou ter uma apresentação na escola, eu vou ter uma reunião importante. Veja, eu falei várias possibilidades de coisas que acontecem com a gente, que acontecem o tempo inteiro com todos nós, e respira. É isso. Bom, se é um medo, vamos trabalhar o medo. Ah, mas de repente tá uma situação que vai precisar entrar medicação. Ok, então qual é o próximo passo? Eu vou conversar com um farmacêutico. Legal. Então eu conversei com o farmacêutico e de repente ele conversando comigo, ele viu se eu tomo o remédio ou não tomo remédio, outros remédios para outras coisas. Aí ele me deu um norte. Então a gente vai começar um tratamento assim. Legal. Ainda assim eu preciso ver a causa, tá? Essa causa é física? Se ela for física, então eu vou num gastro? Vamos investigar? Tá tudo bem? Ah, não, tá tudo bem. Então será que ela é emocional? Se ela é emocional, aí vem comigo. Na dúvida, em geral, os meus pacientes estão acostumados que eles já me procuram, né? Ah, eu tô com dor de cabeça, tá dando isso, tá dando aquilo. Eu, por ser farmacêutica e terapeuta, né? Farmacêutica integrativa, então, aí no caso a gente já vai trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo. Mas mesmo os farmacêuticos clássicos, os médicos clássicos, aqueles que não trabalham com visão holística nem nada, eles estão aptos sim a trabalhar com as dores físicas e a atuarem de forma incisiva e rápida e muito melhor do que o vizinho, do que o amigo. Porque e se você for, sei lá, você descobrir que você é alérgico àquela substância? Tudo bem que a alergia vai ser um outro ponto, né? Porque ninguém vai ter como saber se é alérgico ou não até tomar aquela substância. Mas
De repente, você tem um problema de estômago e aí o remédio que ele está tomando ataca o estômago e para você precisaria ser alguma coisa revestida. Isso um farmacêutico ia resolver. De bate pronto. Entende? Então assim, vamos todos nós. Então vamos parar, vamos respirar, vamos entender, interiorizar, vamos manter a calma e, acima de tudo, evitar, cancelar esse comportamento de automedicação. Tá? Nós temos profissionais para isso. Agora é aqui, #automedicação não. Certo? Esse vídeo foi realmente pensado para dar esse alerta para as pessoas. Eu precisava me posicionar. Vocês vão ver a doutora Cíntia sempre se posicionando, sempre. E nesse caso, eu me posiciono no caminho do meio. Medicamentos são bons, são importantes, mas muito cuidado. Eles podem ser fatais. Então, cuidado. A gente tem profissionais para isso, a gente tem médico, a gente tem farmacêutico, nós temos uma série de pessoas que estão preparadas para ajudar a gente nesse momento. Então, a mesma coisa, se você tem um carro, se seu carro der um problema no motor, você não vai levar ele na farmácia, né? Melhor não. Você não vai levar ele para um advogado, você vai levar ele no mecânico. Aí o mecânico vai avaliar o que está acontecendo. É a mesma ideia, entende? É a mesma ideia. Se eu estou sentindo alguma coisa, eu vou aonde? A um profissional da saúde. Última, prometo, automedicação, a palavra automedicação significa medicar a si mesmo, né? Mas eu vou pedir aqui uma licença poética para usar o termo automedicação para os nossos bichinhos, tá? Então assim, nossos animais de estimação. O gatinho da vizinha tava com um problema, aí ele tomou, gente, aí nem que seja, ele tomou um chazinho, e aí ele melhorou, ficou bom, menina, vou fazer isso também. O meu cachorro não tá bom, eu acho que deve ser fígado. Vou dar um chá de boldo para ele. Não, não é assim. E nesse caso, aí precisa ser um médico veterinário. Então, com a licença poética da automedicação, né? Não vamos automedicar também os nossos animais, tá? Não é porque fez bem para mim que vai fazer bem para o meu cachorro ou para o meu gato ou vice-versa, né? Ou o cachorro da vizinha, o gato da vizinha, enfim, ou de um amigo ou de um primo. Mas foi exatamente a mesma coisa. Acho que é verme. Vou dar vermífugo. Pessoal, se um veterinário avaliou e receitou e prescreveu, legal, ótimo, tá na conduta certa. Não vai pelo achismo. Então, nem pra gente, nem pros nossos filhos pets, nem pros nossos filhos humanos, certo? Então, porque quem é mãe de bicho, quem é mãe de humano, para todo mundo aí. Então, vamos ter responsabilidade. Então, autorresponsabilidade, vamos cuidar da gente de forma legal. Então, a gente sentiu alguma coisa, a gente procura a ajuda especializada. Se tiver algum comportamento, alguma coisa nas nossas crianças, nos nossos idosos ou também nos nossos pets, a gente corre para as ajudas especializadas, certo? E o recado de hoje é esse. No que eu puder ajudar, eu estou aqui. Contem comigo. Contem com os meus colegas também, meus pares. Eles estão aí para isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão e um beijo. Se cuidem.